Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para o quarto vídeo da série Segredos da Maturidade em Deus e hoje nós vamos falar sobre ouvir a voz certa. O que seriam essas vozes? Seriam todas as influências que as pessoas ao nosso redor, a mídia e a sociedade, causam em nossas vidas. São muitas essas vozes, são muitas essas influências, mas eu gostaria de trazer aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo são as vozes de medo, né? O medo influenciando a nossa vida, vindo realmente das pessoas ao nosso redor, de palavras, desse sentimento, às vezes, que ronda a sociedade. Na pandemia, nós vimos isso acontecer, né? A maneira como o medo realmente influencia toda uma sociedade, modificando ali o seu comportamento de uma maneira bem forte. Então, a gente tem medo do futuro, medo da morte, medo de perdas, medo de situações ruins que possam acontecer. São muitos os medos que nos acometem, né, o tempo todo, que tentam nos influenciar, nos tirar realmente da vontade de Deus o tempo todo. Mas nós devemos blindar a nossa mente, nós devemos firmar a nossa mente no Senhor, para que esse medo não nos paralise, não nos acovarde e não nos impeça realmente de vivermos com plenitude o que o Senhor tem para as nossas vidas. E para nos blindarmos contra esse medo, nós precisamos confiar no Senhor, confiar de que Ele está no controle de todas as coisas, de que Ele é soberano, que Ele tem uma visão ampla, Ele tem o domínio sobre todas as coisas, ao contrário de nós, que temos uma visão limitada, que não temos essa compreensão. E o nosso lugar deve ser um lugar realmente de confiança, de esperar no Senhor. E isso é algo que devemos estar sempre trazendo ao nosso espírito, sempre trazendo para as nossas vidas, porque esse pensamento de medo está sempre rondando e é necessário que nós estejamos constantemente firmando a nossa mente em Cristo. E o segundo exemplo de vozes que podem nos influenciar, que eu quero trazer hoje, seria as vozes de intimidação. Então, o que é se sentir intimidado? Se é se sentir acovardado, é se sentir ameaçado, é não fluir com liberdade, não conseguir ser quem você é verdadeiramente. E às vezes vem de pessoas, situações, lugares onde nós podemos nos sentir realmente intimidados. Pessoas que não pensam como nós, que não nos aprovam, não nos aceitam, ou pessoas que nos humilham, nos inferiorizam, ou pessoas muito dominadoras, críticas, acusadoras. São exemplos de situações que podem nos intimidar e realmente nos paralisar, não permitir com que nós fluamos com liberdade dentro de todo o potencial que o Senhor deu para as nossas vidas. E como que nós lutamos contra a intimidação? Quando nós sabemos quem nós somos. Jesus estava o tempo todo sendo intimidado pelos fariseus. Os fariseus estavam o tempo todo tentando armar ali uma cilada contra Jesus, mas Jesus permanecia firme, porque Jesus sabia quem ele era e a quem ele deveria agradar. Então, nós devemos buscar a aprovação apenas do Senhor. Se nós tivermos isso como foco, se nós tivermos plena convicção de quem nós somos em Deus, do que o Senhor nos pediu para fazer, nós vamos buscar esperar apenas a aprovação dele, esperar apenas agradarmos a ele em primeiro lugar. E nós saberemos que o nosso valor não está no que as pessoas pensam de nós, mas no que o Senhor pensa de nós. Embora muitas vezes as circunstâncias ao nosso redor estão contra nós, mas nós vamos realmente firmados, olhando para Cristo e sabendo quem nós somos nele, quem ele nos fez para ser. Amém? E como que nós sabemos o que Deus pensa de nós?
Isso nós vamos conseguir através da oração, através da palavra de Deus, através da intimidade com o Senhor. Gradualmente nós vamos tendo essa consciência de quem nós somos nele, né? De tudo aquilo que ele nos fez para ser e que muitas vezes o inimigo quer realmente nos roubar, nos paralisar e impedir que nós fluamos com liberdade. O terceiro exemplo de vozes que podem nos influenciar são os elogios. Como que o elogio, que é algo bom, pode ser maléfico para as nossas vidas? Então, o problema não está no elogio em si, mas está na maneira como nós reagimos a esse elogio. E eu vou trazer aqui 3 exemplos de reações que não são corretas com relação aos elogios que nós recebemos. O primeiro deles é quando nós começamos a medir o nosso valor pela quantidade de elogios que nós recebemos, pelo tipo de elogio que nós recebemos. Quando nós medimos nosso valor apenas nisso, quando nós fazemos algo e se nós não tivermos um elogio, nós já abalamos, né? Nós já não queremos mais fazer aquilo, ou já podemos ficar paralisados, enfim. Ou então pela quantidade de likes ou seguidores, né? Hoje em dia, muitas pessoas acabam se medindo o seu valor pela repercussão que eles têm nas redes sociais, né? Pela quantidade de likes e seguidores e tal. E não podemos ficar frustrados quando nós não temos esse feedback que muitas vezes é esperado. Então, se nós começarmos a medir o nosso desempenho pela aprovação dos outros, pelos elogios dos outros, nós facilmente sairemos da vontade de Deus. Nós precisamos estar firmados nele. Isso está muito relacionado com as motivações mais internas, mais profundas do nosso coração, as motivações que nos levam a fazer as coisas. O segundo perigo seria de muitas vezes chegarmos ao ponto de passarmos por cima de princípios divinos para poder agradar as pessoas, para poder receber a aprovação das pessoas. Infelizmente, nós vemos isso acontecer de pessoas que acabam caindo em pecados, né, passando por cima de seus valores para poder agradar as pessoas. E o terceiro perigo seria de deixar a soberba entrar em nosso coração, de deixarmos a vaidade extrema entrar em nosso coração e começarmos a achar que tudo que somos vem de nós mesmos, né? Que não vem do Senhor e do nosso próprio esforço. E esse foi o pecado de Satanás. Ele achou que tudo que ele poderia ser superior ao Senhor. Ele achava que tudo que ele era vinha dele mesmo e não do próprio Deus. E esse foi o pecado ali inicial de Satanás, né? Da soberba que entrou no coração dele, que ele usurpou ser como Deus. Então, como que nós podemos guardar a nossa mente contra os perigos dos elogios? Uma primeira dica que a palavra de Deus nos traz, que é fazermos tudo como para o Senhor. Fazermos para Deus e não para pessoas. A gente pode aplicar isso em todas as áreas das nossas vidas. Fazermos para Deus e não esperando aprovação ou que as pessoas elogiem, que as pessoas gostem, que elas fiquem felizes e tal, mas fazemos para o Senhor. É claro que muitas vezes a aprovação das pessoas vai vir, mas o nosso foco, a nossa motivação, a nossa expectativa não pode estar firmada na reação das pessoas, na reação positiva das pessoas, mas para o Senhor. Muitas vezes nós fazemos coisas que as pessoas elogiam, mas não está agradando ao Senhor. Então, é algo que nós precisamos ter um exercício diário, um exercício constante de orarmos pedindo para que o Senhor sonde os nossos corações e nos mostre quais são as nossas verdadeiras motivações, as nossas verdadeiras intenções, que muitas vezes nós nem sabemos quais são, mas o Senhor pode nos revelar, amém? E eu gostaria de trazer aqui 3 indicações de livros que podem te ajudar, enfim, te abençoar com relação a essa questão. O primeiro livro é Quebrando as Cadeias da Intimidação, de John Bevere, que é um livro muito interessante para quem sente aí que está
sendo intimidado por alguma circunstância, alguma situação. O segundo livro é Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer, que ela traz aqui várias condições mentais, enfim, de pensamentos, dessas vozes que nós ouvimos, de condições que nos tiram da vontade de Deus, que nos paralisam, que nos tiram do foco. E o terceiro livro que eu gostaria de indicar, que não está aqui comigo agora, é o livro que se chama Ego Transformado, de Timothy Keller, que ele traz pensamentos bem profundos com relação às motivações que temos do nosso coração, a aprovação das pessoas, até a nossa própria aprovação, nosso próprio julgamento de nós mesmos. E ele traz que não, que é apenas o Senhor que sabe realmente quem nós somos, que sabe realmente se aquilo que estamos fazendo está ou não de acordo com a vontade dele. Então, espero que esse vídeo tenha te abençoado, tenha te trazido à luz questões, e são coisas que nós precisamos diariamente estarmos nos alinhando com o Senhor e buscando nele esse norte, para que as vozes ao nosso redor não nos tirem do propósito, não nos paralisem, não modifiquem o nosso foco, aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Amém?